até falou, né? Isso aqui, se você fizer tal coisa, você vai triplicar em tanto tempo, tal. Se você investir corretamente o seu dinheiro, a sua chance de ficar rico é muito grande. Concorda comigo? Eu concordo. E só um pequeno parênteses. Na Bíblia, muitas vezes, o que eu interpreto, não nesse caso da fornalha, mas em outros casos, assim, ó. Vamos supor que tá falando do Tiago investindo, tá? O Tiago, e eu tô registrado aqui na Bíblia, tá? O Tiago, ele começou a investir. Ele foi fiel a Deus. E ele em muito prosperou. Eu poderia dizer que o que é ser fiel a Deus? Cara, eu respeitei os princípios de Deus e os princípios que estão em provérbios, etc. E como eu investi dessa forma, cara, eu multipliquei minha grana, um monte de crise acertei e tal, e eu ganhei muito dinheiro. E tá certo. Só que na interpretação de hoje, isso daqui é válido para mim. Só que tem gente que fala, não, então foi um milagre, foi Deus que fez isso para ele, que é essa discussão que a gente está tendo agora. Que acho que nem sempre é só um milagre. Exatamente. Né? Eu vou dar essa analogia e vou entrar nesse ponto que você colocou, se você me permite. Então, se o camarada fizer direitinho, ele vai ganhar dinheiro, vai ficar rico. Mas o Zé da esquina ali, que também não segue zero dos seus conselhos, ele vai jogar na Mega Sena e ele vai ganhar 70 milhões de reais da noite pro dia. O que o camarada ganhou 70 milhões investindo correto na Bolsa de Valores, aquele ganhou investindo na Mega Sena. O primeiro ganhou 70 milhões como resultado esperado do jeito inteligente de aplicar dinheiro. O outro por uma mera coincidência estatística. Ele escolheu os números, jogou e ganhou. Os dois tiveram o mesmo resultado. Um por coincidência, o outro por resultado. Correto? Então haverá na vida coisas que vão acontecer como resultado de algo esperado e coisas que vão ser meras coincidências. Aí como é que Deus trabalha em tudo isso aí? A coisa não é tanto preto no branco. Haverá situações em que o milagre de Deus, aí agora eu estou entrando no seu comentário, será a bênção de Deus sobre o que você fez corretamente. Até o próprio servo sofredor, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Esse é o caminho, andai por ele. Lá tem as bênçãos que Deus deu em Deuteronômio, né? Acho que é Deuteronômio 21. Se fores fiel, vai acontecer isso para você, Israel. Se fores fiel... Então existe um milagre que é a bênção do resultado. Existe um milagre que é aquilo que está acima do que você fez. Você fala assim, não, realmente eu me esforcei, mas isso aqui é de Deus. Deus coloca. E existe, às vezes, o milagre da não bênção. Esse é o meu probleminha com a teologia da prosperidade. É que a teologia da prosperidade prerroga que todo mundo que for fiel e determinado, Deus vai dar riqueza. E não é bem assim. E todo mundo que não tem riqueza é porque Deus não abençoou. Você mesmo colocou no início aí, quando a gente estava falando da aprovação de Daniel. Às vezes a gente não está vendo, mas Deus está tirando uma coisa, porque Deus sabe que se você tiver aquilo, você não vai fazer uso do bem. E se você for olhar, Paulo, para mim, foi o pior exemplo da teologia da prosperidade, porque Paulo só se deu mal. Paulo perdeu os cargos dele, ficou muito em fundo de navio e terminou guilhotinado. Então Paulo não prosperou, Paulo não foi um servo de Deus fiel, não. Paulo foi o maior representante de Cristo do Novo Testamento. Para mim, até maior que Pedro, porque 70% do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. E Paulo, desculpa a expressão, só se ferrou na vida, do ponto de vista humano. Um camarada que estava na elite de Jerusalém, depois é preso, vive de cadeia em cadeia, sendo expulso de uma cidade e tal, humilhado, um cara que só comia caviar, agora estava comendo o resto de comida lá, não sei o que, e terminar na prisão, uma vertina em Roma, cadê a prosperidade desse cara? Mas se eu falar também que só todo mundo que se lasca está com Deus, o que eu faço com Salomão que prosperou? O que eu faço com José do Egito que prosperou? O que eu faço com o próprio Daniel que prosperou? Então, o segredo da crença, da fé genuína, é aquela pedir a Deus sabendo o que ele pode fazer e continuar fiel a ele mesmo que ele não atenda. Deus livrou Jesus do rei Herodes quando ele era pequenininho, mandando um anjo para tirar José, para avisar José para tirar Jesus de Belém. Mas Deus não mandou um anjo para livrar Jesus de Pilatos. O próprio Jesus é um exemplo. Cadê o anjo que livrou ele do rei Herodes quando era criancinha, mas não livrou do Calvário quando ele era adulto? Cadê o anjo que livrou Paulo e Silas da prisão, mas não livrou Paulo na hora da decapitação?
Então, quer o anjo ver me livrar, quer não, Deus é Deus. Quer ele me dê prosperidade, quer não, Deus é Deus. O que eu tenho que ter a consciência é que a minha derrota ou a minha vitória não veio pelo mérito próprio. Vem por dádiva dele, mesmo que eu cumpra as coisas corretas. E eu vou fazer o que é correto, não apenas esperando um resultado, mas é porque é correto. Eu vou trabalhar corretamente o meu dinheiro, não só esperando ficar rico, é porque esse é o correto. Você entendeu? Sim. É essa que é a questão. E só para fechar aqui o meu comentário, muitas vezes a gente pensa assim, parece que a Bíblia, aí tem um ponto que você falou que é importante, Tiago. A Bíblia, às vezes, ela resume em 5 versículos 20 anos. Ou mais. Né? Ou mais. Então a impressão que dava é que todo dia o pessoal abria a porta, já acontecia um milagre. Fechou a janela, acontecia outro milagre. Não era bem assim, não. Às vezes um milagre acontecia, um aqui, outro lá na frente, e com um intervalo de nenhum milagre. Mas como os dois são contados muito próximos, parece que é uma coisa... E hoje não acontece isso? Claro que acontece. Posso dar exemplo. Um belo dia, estava um parlamentar lá na Turquia, declarando morte aos judeus. Vamos acabar com Israel, acabar com esse povo. E morreu lá falando na hora. Um cético pode falar, é coincidência. Eu posso falar, não, foi a mão de Deus sobre ele. Como a mão de Deus caiu sobre Herodes também, quando ele estava em Cesareia Marítima lá, que ele começou a falar, e daqui a pouquinho um anjo de Deus e o matou. Agora alguém pode perguntar, por que Deus então atacou esse camarada na Turquia, mas não atacou o líder do Hamas antes que ele matasse tanta gente? Essa que é a dimensão do milagre. Se Deus curar todo mundo, a gente não vai querer a volta de Jesus, aquela pedra que vem na estátua. E se ele não curar ninguém, a gente vai se sentir abandonado nesse mundo. Então Deus dá um milagre aqui, outro ali, para mostrar, eu ainda estou no controle da história. E ao mesmo tempo ele deixa uma tragédia aqui e outra lá, para lembrarmos que ainda não estamos na eternidade. E então, voltando aqui para a nossa história, eles claramente foram livrados aqui por um milagre. E mais uma vez, na história de Daniel, a gente aprende o quê? Sobre a capacidade de manter a fé inabalável, a raiz dos seus princípios em um momento de adversidade. Sim. Né? Então, eu acho que aqui assim, a gente nunca escolheu o caminho mais fácil, né? Tem o caminho mais fácil de, pega um suborninho aqui, faz um negocinho aqui e tal. Não. Né? E a gente é honrado depois. E aí, o Nabucodonosor, ele ficou muito espantado com o que aconteceu, né? Forno 1000 graus. Ali. E aí finaliza o capítulo assim, Disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdinego na província da Babilônia. Então olha que interessante, o cara aceitou ali, né? Sim, mas ele é muito radical, cara. Ele não consegue só falar assim, caraca, beleza, aconteceu um milagre aqui, nossa, gente, respeitem os deuses. Não. Quem for contra, arranca as tripas fora. É que a galera no Antigo Testamento é assim mesmo, cara. É tudo assim. Não gostou, não é isso, morreu, né? Isso corta jeito. uma parte do seu piruzito fora. Caraca, tudo loucura, cara. Não, quando você tava falando, você nossa, caramba, ele entendeu. Aí do nada, não, corta fora, arranca as tripas. É porque eu acho que esse daqui deve ser um povo mais rústico, cara. Para colocar ordem. É tudo assim. Deus, assim, no Antigo Testamento, isso foi uma grande reflexão esses dias. Não é que Deus era mau, cara. Sim. Sabe assim? É que a galera era assim, a galera interpretava assim. Deus falava com sotaque humano. A gente tá vendo... Então, isso que eu ia falar. Os Vikings. Eu vou te falar... 700 anos atrás, sabe? Eu nem ia tão atrás assim, cara. Na Europa lá, tipo, quando os reis e tudo mais, qualquer coisa acontecer na cidade corta a cabeça, corta o braço, robô, corta a mão. Era uma galera mais bruta, era difícil controlar a galera. Até a educação. No passado, não falei de 50 anos atrás, 40 anos atrás. Se um filho desautorizasse o pai metia um tapa na boca dele que os dentes voavam ajoelhava longe. No milho. Minha mãe falava que ajoelhava no milho. Hoje, se um pai fizer isso, o conselho tutelar tá na casa dele do outro dia. Então, Deus vai falando com o povo, por isso que eu falo, Deus fala com sotaque humano de acordo com a linguagem que eles podem entender.